Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao nosso curso de Informática Essencial, a revisão com o material da apostila. Hoje nós teremos uma aula teórica e uma aula também com questões, respondendo questões. Então vai ser uma aula muito legal porque a gente vai ter a parte teórica novamente, dando a introdução com a parte teórica e em seguida a parte de respondendo questões aí para concurso. Tá certo? Então acompanha aí, vamos começar agora. Então, retomando aqui a nossa aula com questões, né? A primeira parte aqui, no entanto, hoje vai ser falando aqui sobre a parte teórica. A gente vai voltar aqui à parte teórica e em seguida vamos dar continuidade. Quem está acompanhando aí desde o início, viu que a gente falou aqui na última aula sobre memórias, né? Memórias que a gente falou essencialmente de alguns tipos de memória, né? Tem a memória RAM, que é a memória principal do computador, que é aquela memória temporária. Tem a memória secundária, que é aquela memória onde se armazena os dados, né? Então aí a gente falou nesse conceito aí, né? Memória principal, conhecida como memória principal ou real, é onde os dados são inicialmente guardados, esperando o momento a serem processados, né? Os resultados serão armazenados, também armazenados. São controlados diretamente pela CPU, né? A gente falou sobre esse tipo de memória aí. E que foi a memória RAM. Agora a gente vai lembrar aqui, ó. Lembrar aqui desse quadro, ó. A gente tem a memória permanente, é uma memória chamada de memória ROM, ou memória EPROM. E aquela memória do tipo volátil, ou seja, as informações contidas nelas vão se apagar. São as memórias RAMs, né? Então tem dois tipos, ó, memória volátil, que é a memória que se apaga as informações, memória permanente, onde as informações ficam ali permanentemente. Um exemplo de memória permanente é o disco rígido, ou SSD, hoje muito usado. E outro tipo de memória memória volátil, exemplo de memória volátil é a memória RAM, né, que é aquela memória temporária. Agora divide-se em várias categorias aí de memória, né? Existem dois tipos, portanto, aqui, ó, de memória principal. Existe a memória RAM e a memória ROM. Ambas são dispositivos na forma de chips de silício, né? Eu já mostrei para vocês o que é o chip de silício aí. Se você não lembra, dá uma revisada aí nas aulas anteriores. A memória, portanto, RAM, né, fornece um armazenamento temporário. Isso aqui já é suficiente para você saber que a memória RAM ela não guarda as informações. Ela guarda, sim, temporariamente, não permanentemente, né? E a memória RAM é composta, portanto, por unidades de acesso chamadas de células, sendo cada célula composta por um determinado número de bits. O bit é a mesma coisa, ele tem um valor assume dois valores. Ele assume dois valores, podendo ser o 0 ou podendo ser o 1. Na primeira aula do nosso curso de informática básica, a gente falou sobre isso, está aí no canal, você pode fazer esse curso para você entender melhor sobre bits e bytes, né? O que é o bit? É a menor informação que o computador armazena, é a unidade básica de memória, é um bit. E um conjunto de 8 bits forma o que a gente chama de um byte. 8 bits é um byte, né? É o tamanho de uma célula, né? Podendo concluir então que a memória é formada por um conjunto de células, onde cada célula possui um determinado número de bits. Esse conceito de bits e bytes ele é importante porque a gente vai ter os múltiplos, né? Vamos botar aqui, ó, múltiplos do bit. Aí você vai ter os múltiplos do bit. Por exemplo, significado do que é o bit. A gente vai ver uma tabelinha aqui agora para você ver, ó. O bit é a sigla para dígito binário, binário dígito. O dígito binário ou sigla é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, geralmente usada na computação e teoria da informação, né? Aí, naquele caso dos concursos, cai bastante esse conceito aí de bit, né? E aí nós vamos ter o que? Nós vamos ter depois os múltiplos do bit, né? O byte é um múltiplo do bit. O byte é um conjunto de 8 bits. E um byte é um conjunto de 8 bits, né? 8 bits forma, portanto, um byte, né? São chamados de bits octetos.
E existem também alguns termos para se referir a outros múltiplos do bit, como o kilobyte e o megabyte, o megabit, megabyte. Fisicamente, o valor de um bit armazenado numa carga elétrica acima ou abaixo do nível padrão em um único capacitor dentro de um dispositivo de memória. Mais bits podem ser representados fisicamente por vários meios, pela eletricidade, fibra ótica, redes wireless. Aqui são conceitos mais teóricos, né? Portanto, o bits ele possui aí o bit sendo a menor informação, enquanto que o byte é um conjunto de 8 bits. 1000 bytes vai formar o que a gente chama de megabyte, portanto megabyte é 1000 bytes. 1000 megabytes aí a gente já chama de gigabyte, e 1000 gigabytes é o que a gente chama de terabyte. 1000 terabytes é o que a gente chama de petabyte. E vem outros múltiplos ainda, né? Na internet você vai encontrar vários sites que você vai poder ver e rever esses conceitos para eles amadurecerem para você. Portanto, as memórias RAMs, eu estou mostrando aqui na tela onde tem vários conceitos, ó. Você pode explorar até você ter mais noção, né? Mais noção dos termos, né? Eu falei aqui do kilobyte, que é 1000 bytes, do megabytes, que é 1000 kilobytes, do gigabyte, que é 1000 megabytes, e aí nós vamos ter outras potências aí, né? Outras potências aí para representar. Aqui está uma tabelinha, ó, justamente aquela tabelinha que eu queria mostrar. Múltiplos of bits, está aqui: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte. São muitas informações aqui para você estudar e aprender um pouco mais. Aqui são os múltiplos do bit. E isso aqui é aplicado aonde? É aplicado na memória RAM. Memória RAM vai ter uma capacidade de armazenamento. Disco rígido também vai ter uma capacidade de armazenamento desses dados, tá certo? Agora, voltando aqui aos tipos de memória RAM. Quanto maior, portanto, uma memória RAM, mais armazenamento ela vai ter temporário e mais velocidade o computador vai ganhar também. Por exemplo, a memória hoje, os computadores vêm com 4 GB de memória temporária, ou seja, de memória RAM, né? 4 GB. O ideal é 8. Assim, 16, muito bom. Quanto mais memória RAM seu computador tiver, mais rápido ele vai ser, tá? Isso é importante você saber aí. As memórias atualmente são aquelas que eu já falei, DDR3, né? Já a memória ROM é um tipo de memória que vem somente de leitura, Read Only Memory, memória somente para leitura. É um tipo de memória que já vem gravada de fábrica, os dados nela já vêm gravados de fábrica. E o que é que tem nesses dados? Tem informações referentes à estrutura e o funcionamento do computador. Essa memória vem grudada na placa-mãe, é uma memória que ela vem grudada na placa-mãe, tá? Essa memória ROM, aqui essa memória ROM, especificamente chamada no computador de BIOS, né? Ela traz um programa interno, um programa embarcado, ou seja, dentro dela, com informações sobre o funcionamento da placa-mãe, tá? Então aí, esse aqui é o programa BIOS, ó. BIOS, vou botar aqui BIOS, vou botar aqui imagens, e a gente vai ver aqui o BIOS, ó. Tá aqui o BIOS, que é o chip. Dentro desse BIOS tem isso aqui que a gente chama de setup. Já mostrei isso aqui em aulas anteriores, mas é sempre bom estar revisando, né? Aí nós temos aqui outros tipos de memórias ROM também, né? São memórias chamadas ROM programáveis, né? Essa que vem no computador é um tipo PROM também, que é programável. Essa aqui, a EPROM, ela é apagável. Falei dela na aula passada. A EPROM, apagável, programável eletricamente. Também é outro tipo de memória aí. Memória flash, FEPROM, né? Conhecida como EEPROM, mas consome menos energia elétrica
e não necessita do aumento de tensão para ser apagada, gravada. É muito usada em cartões de memória de máquinas fotográficas, esses chips de memória de cartões, né? Vou botar aqui cartão cartão SD, né? SD, cartão SD, esses cartõezinhos aqui, ó, de máquina fotográfica, são esse tipo de memória aqui é o tipo de memória chamada de memória flash. Flash é bom, né? O BIOS, como já falei para vocês, é aquele chip lá da placa-mãe, né? O BIOS, e dentro do BIOS vai ter lá o setup. O setup então significa configuração, é o programa que você acessa dentro do BIOS. O programa setup você acessa dentro do BIOS, né? Para você alterar, né? CMOS, tem essa palavra CMOS também, né? CMOS a memória CMOS, Complementary Metal Oxide Semicondutor, serve para guardar as configurações do PC. Ela fica em funcionamento permanente, mesmo com o micro desligado, pois ela é alimentada por uma bateria, né? A CMOS é esse conjunto aqui da BIOS, né? Ela é o próprio chip BIOS, que é chamado também ali de CMOS. Memória intermediária ou memória cache, aquela memória torna-se quase 10.000 vezes mais rápida, ela vem se tornando cada vez mais rápida. Essa memória aqui, memória cache, ela está presente dentro dos processadores, né? Ela está dentro, é uma memória extremamente rápida, mas por algum motivo ela é extremamente cara, portanto ela existe dentro dos processadores. Os processadores mais rápidos têm um cache de memória maior, né? Ela tem um cache de memória maior. Lembra-se que dentro do processador tem lá um tipo de memória, essa memória é chamada cache, né? Aqui na apostila vai ter muito mais informações sobre memória cache, né? Os níveis de memória cache aí, e vai ser uma exploração aí sobre essas memórias aí, memórias caches, tá certo? Dá pra gente explorar isso aqui na próxima aula. Nessa aula aqui a gente quer fazer questões, portanto a gente vai dar uma parada agora na parte teórica, vamos parar aqui, parte teórica, e vamos voltar na próxima aula, nessa aula aqui, nessa parte onde a gente vai falar da memória cache hit e cache miss, tá? A gente vai falar disso na próxima aula. Aí a gente vai entrar agora, portanto, na parte de questões. A gente vai falar sobre questões aí nessa aula agora, tá? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos aqui sobre questões de informática básica para concursos, né? As questões de informática básica para concursos. E aí nós falamos aqui, descobrimos aqui algumas informações, fomos respondendo aí. Quem acompanhou já viu, quem não viu ainda, vai lá no canal e você vai encontrar lá essa aula aqui de questões, e aí vai ser importante você ver aí, você ir acompanhando. Nós falamos aí também de alguns assuntos que não estavam inclusos nessa aula de hardware, nessa aula de informática básica, mas de qualquer maneira hoje isso é básico, né? Nós falamos sobre o HTML, nós falamos aí então respondendo essas questões que caem muito em concurso, como elas caem em concurso. Então hoje nós vamos concluir essas questões que nós fizemos aí que nós começamos na última aula. Portanto, na última aula nós fizemos aí mais ou menos 4 questões. Hoje nós vamos continuar dando prosseguimento aqui. Hoje uma questão aqui sobre o Windows XP. Mas por que a gente botou questões do Windows XP se a gente já está aqui no Windows 10? Ó, nem sempre isso aqui significa que está ultrapassado, tá? Está ultrapassado o programa, mas não o que a pergunta vai perguntar aqui. Outra coisa que vocês devem estar atento nem sempre porque está no Windows 10 que o concurso vai colocar o Windows 10. O concurso pode colocar o Windows 7, por exemplo, para você responder. Principalmente porque os tribunais, as instituições públicas, elas não atualizam os programas com tanta velocidade. Então não quer dizer que elas vão atualizar o programa com tanta velocidade, não, tá certo? Pessoal, vou pedir para vocês mandarem questões aí, aliás, mandarem perguntas e tirarem dúvidas aí embaixo nos comentários, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp também,
especialmente para vocês. Quem quiser participar é o 73981550279. Manda um oi, pede para adicionar, que eu adiciono você lá no grupo, manda o convite, você se inscreve. Também vou deixar nesse link aqui embaixo o link para você copiar e você entrar no grupo. Se você não conseguir, manda uma mensagem que eu adiciono você lá no grupo. E eu estou sempre postando aulas lá sobre informática, certo? Então, e não se esqueça de se inscrever aí no canal também, tá? Então, no Windows XP, para garantir o funcionamento adequado dos dispositivos de hardware, os softwares conhecidos como drivers, olha, falando aqui sobre drivers, né? Os softwares conhecidos como drivers, esses programas funcionam como tradutores entre o sistema operacional e o dispositivo, né? Possibilitando a sua plena comunicação. O Windows XP, o Windows 7 também, o Windows 10 também, né, possui uma ferramenta para garantir esses drivers, para gerenciar esses drivers. Essa ferramenta é conhecida como gerenciador de tarefas, gerenciador de dispositivos, gerenciador de drivers ou painel de controle. Pessoal, o que é o driver? Você tem um computador. Dentro desse computador, você comprou uma placa de vídeo para instalar nele. Nesse computador. Você quis acrescentar uma placa de vídeo. Só que para essa placa de vídeo funcionar, você precisa que o computador, o sistema operacional, no caso o Windows, ele reconheça essa placa de vídeo, tá? Você precisa que esse sistema operacional reconheça essa placa de vídeo. Para o sistema operacional reconhecer essa placa de vídeo, ele vai precisar que um programa, aqui está o sistema operacional, o Windows, e aqui está a placa de vídeo. Só que para essa placa de vídeo, o sistema reconhecer ela, é preciso que seja escrito um programa. Esse programa a gente chama de driver. É preciso que seja escrito esse programa. Esse programa é que vai fazer a tradução que vai conversar com a placa de vídeo. O sistema operacional vai conversar com a placa de vídeo e a placa de vídeo vai conversar com esse programa. Então ele vai poder ter uma comunicação através desse programa aqui, que é chamado de drive, tá? O drive, portanto, ele fica no meio entre o sistema operacional e a placa de vídeo. Ele faz o que? Ele faz a comunicação. Na pergunta aqui, diz o seguinte, né? De novo na pergunta aqui, ó. No Windows, para garantir o funcionamento adequado dos dispositivos de hardware, os softwares conhecidos como drivers. Existe software então conhecido como driver. Essa pergunta é mal feita. Esses programas funcionam como tradutores entre o sistema operacional e o dispositivo, possibilitando assim a sua plena comunicação. Então, a placa de vídeo, para ela se comunicar com o sistema operacional, é preciso um driver. O que é esse driver? Esse driver é um software, é um programa que foi escrito para isso, para conversar com a placa de vídeo e a placa de vídeo se comunicar com o sistema operacional. É um software. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora para escrever, porque isso aqui para escrever é um horror, né? É um horror. Então é um software que vai se comunicar. Então essa ferramenta, né? Agora, o Windows possui uma ferramenta para garantir o gerenciamento, para gerenciar esses drivers. Olha, essa ferramenta ela é conhecida como, vou marcar aqui para vocês, como gerenciador de dispositivos. Não é gerenciador de drivers, isso aqui não existe. Painel de controle é uma área do Windows muito ampla, tem muitas funções lá dentro, não é ela, tá? Não é gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas faz outras funções, gerenciam as tarefas que estão acontecendo no computador. O programa dentro do computador que gerencia só pode ser aqui o gerenciador de dispositivo. Vamos ver se vamos para o gabarito. Tá aí, é o gerenciador de dispositivos, tá?
O gerenciador de dispositivos gerencia os dispositivos como placa de vídeo nova que você comprou e quer colocar no computador, como uma placa USB nova para colocar mais expansão de USB no computador que você comprou. Então são várias outras funções aí que o gerenciador de dispositivo vai gerenciar. Ele vai gerenciar, portanto, esses drivers. O painel de controle é uma outra história. Ele controla vários itens dentro do computador. Ele existe, mas controla vários itens. O gerenciador de tarefas controla as tarefas que estão ocorrendo no momento em que o computador está funcionando. O gerenciador de drivers nem existe no Windows, tá? Só pode ser, portanto, o gerenciador de dispositivos. É lá onde você mexe com os drivers, apaga, acrescenta, altera algum dispositivo, tá certo? Vamos à próxima questão. A próxima questão vai falar sobre segurança na internet. Segurança na internet. O que ele está dizendo aqui? No que diz respeito à segurança de redes sem fio, as redes sem fio, para comunicar com o seu dispositivo celular, elas têm uma senha, todo mundo sabe disso. Agora, isso aí, essa senha, ela é criptografada. O que é isso? Ela é embaralhada, ela é a senha que você coloca quando ele manda pela rede sem fio, ela embaralha, o programa embaralha, né? O celular, o computador embaralha aqueles dados que você escreveu, a senha, e aqueles dados é decodificado lá no roteador, e o contrário também é verdade. Lá tem um programa que vai descodificar aquilo e ver se aquela senha que você colocou está certa, né? Então a segurança é uma criptografia. Criptografia é um tipo de embaralhamento das informações. Então, no que diz respeito à segurança de rede sem fio, assinale a alternativa que apresenta o algoritmo que utiliza o sistema de chave compartilhada para criptografar dados, usando uma chave de 40 ou 104 bits, e não é mais considerado como algoritmo de criptografia seguro. Durante o tempo foi se desenvolvendo vários tipos de criptografia, ou seja, foi alterando essas criptografias, melhorando o desenvolvimento dela. Existem várias criptografias hoje que quando você vai autenticar, o aparelho tem lá vários tipos de segurança, algumas mais avançadas, outras mais anteriores. A mais usada hoje é essa aqui, WPA, é usada ainda. A UEP, que é considerada já menos segura. A WPA-PSK, que é uma mistura de vários tipos de criptografia. A Enterprise também. Essas são consideradas até seguras, até um pouco seguras, porque já existe o WPA2 que não aparece aqui, que já é uma versão. A única que hoje não é considerada segura mais é essa aqui, RC4. Já não aparece mais nos roteadores. Quer dizer, foi inventado vários tipos de criptografia, de embaralhamento das informações, várias tecnologias, WPA, UEP, WPA-PSK, o WPA Enterprise, mas essa RC4 que existe, mas já não é mais usado porque não é mais considerado como segura. Gabarito da questão, portanto, letra C aí para você, mais informação e mais respondendo aí questões aí. Essas questões eu coloquei aqui, é assim que elas caem em concurso, tá? É assim que elas caem em concurso. Avançando aqui, ó, o usuário, uma outra questão, né? Agora, o usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador, cujo tamanho total é 4 GB. Então ele precisa fazer uma cópia de segurança. O que é uma cópia? Ele precisa guardar umas fotos, uns arquivos, uns documentos que ele tem lá, e o tamanho disso é 4 GB. Para atender a essa gravação, essa demanda desse backup, aqui está escrito em português backup, mas em inglês eles escrevem mais comumente, a gente usa assim, backup, tá? Você vê a palavra backup, é a mesma coisa que a palavra escrever em português aqui, backup, tá? Para atender a essa demanda de gravação, ele deve utilizar um CD? Não, porque um CD tem 700 megas. Então aí você precisa conhecer os tamanhos mesmo, né?
O CD só tem 700 MB, então não vai dar para gravar com o CD. O disquete de alta densidade também não vai, porque o disquete ele possuía 1.44 megabytes só, e ele está precisando gravar 4 GB. Então a gente está tentando descobrir qual é o dispositivo que vai ser suficiente para gravar esses 4 GB. Um pendrive que contenha 3.800 MB de espaço, 3.800 MB não é igual a 4 GB, portanto também não é. Um smartphone com cartão SD que tenha 3.800 MB de espaço livre, também não é, porque 3.800 MB não é igual a 4 GB. Um CD virgem, beleza, um CD virgem. Porque um CD, um DVD, um CD não, CD só tem 700 MB, mas o DVD ele possui 4.7 GB, portanto, no DVD vai ser possível gravar isso aí. Esse backup vai ser possível fazer. Você viu aí que essa questão é entendimento sobre megabytes, gigabytes, bits e bytes, e você viu também o tamanho dos objetos, né, dos dispositivos aí que você precisa ter para fazer backup. É isso que a prova vai te cobrar num concurso aí. Questão correta? A questão é. Vamos em frente para a gente terminar essas questões ainda hoje, né? Os componentes indispensáveis para o bom funcionamento de um computador são... Quais são os componentes, não é, necessários para o bom funcionamento do computador? Vamos ver aqui. Estabilizar. A placa de vídeo é necessária? É. CPU é necessário. Disco rígido é necessário? É. O drive, que drive? Drive de que? Não está falando aqui. Modem é necessário? A unidade de processamento é necessária? É. Tudo isso é necessário. Vamos achar aqui, portanto, essa questão aqui a gente vai achar a melhor opção, né? Qual é a melhor opção aqui? Estabilizador. Estabilizador, o que é estabilizador? É aquele aparelho para filtrar energia, estabilizar a energia. Será que é ele? Vamos ver. No break, o que é o no break? No break é aquele aparelho que tem bateria. Se a energia for embora, o computador fica funcionando, porque o no break é uma espécie de estabilizador com bateria, tá? O sistema operacional também é necessário, memória principal, memória secundária também é necessário, né? Tudo isso é necessário, mas essa questão aqui é meio estranha. Memória principal, memória secundária também é necessário para o computador funcionar, sistema operacional, software, aplicativo, fonte de alimentação, certo? Tudo isso é necessário também. CPU, memória principal, sistema operacional, fonte de alimentação. CPU, memória principal, sistema operacional, fonte de alimentação também é. Tudo isso aqui é necessário. Essa questão aqui é uma questão bem difícil, porque tudo isso é necessário para o computador funcionar, né? Sistema operacional, software de comunicação, modem e fonte de alimentação. Quer dizer, tudo isso aí é necessário para o computador funcionar. Mas a questão correta é a letra D aí. O gabarito já apareceu aí para vocês, porque é uma questão bem complicada. Então, a questão correta aqui é CPU, memória principal, sistema operacional e fonte de alimentação básico aqui, né, para o computador funcionar. Se você tiver um computador que tem a CPU, memória principal, sistema operacional e fonte de alimentação, computador, você tem um computador, né? Você tem memória principal, memória secundária, sistema operacional, mas não tem um CPU, não vai dar certo, né? Você tem placa de vídeo, CPU, disco rígido, mas não tem alimentação, ou seja, energia, também não vai funcionar. O computador basicamente não vai funcionar aqui sem a CPU, também não vai funcionar sem a CPU, né? Aqui faltou o que? Faltou a CPU também na questão E. Portanto, a única que vai ser necessária aqui, vai ser suficiente nessa resposta aqui, vai ser a letra D. Agora, o que a gente achou aqui? A gente achou aqui a melhor resposta, né? A melhor resposta. Aí exigiria de você um tempo maior de pensamento, pensar melhor sobre esse assunto aí. Vamos em frente. Outra questão aí sobre esse assunto. Nosso vizinho aqui acabou de ligar uma máquina de limpar ferrugem. Aí fica esse barulho infernal aí que eu não consigo parar. Portanto, eu peço desculpa a você aí que está assistindo por esse barulho aí, mas infelizmente tem uma oficina aqui do meu lado. E aí de vez em quando o cara liga essa máquina e fica esse barulho terrível.
Justo quando eu vou gravar a aula, mas é assim mesmo que o mundo é, né? Infelizmente a gente ainda não tem um estúdio aqui próprio para evitar esses barulhos aí. Vamos à questão aqui. Um dos fatores mais significativos no aumento das possibilidades de ataque na internet é o crescimento global de acesso à banda larga. Então quando a internet começou a funcionar em alta velocidade, banda larga é isso, é alta velocidade, 24 horas por dia, né? Houve um aumento das possibilidades aqui, ó, possibilidade de quê? De ataque na internet. O que é um ataque? É roubo de informação, ou roubo ou tentativa de violação, fraude, né? Mediante roubo de senha, acesso a banco, roubo de cartão de crédito e tudo mais, né? Os computadores conectados 24 horas à internet, por meio de acesso à banda larga, a oportunidade de atacar os sistemas em tempo real e de utilizar a capacidade ociosa das máquinas contaminadas para outros ataques é o recurso tentador demais para ser ignorado. Ou seja, ficou muito fácil para muitos que ficam aí 24 horas, tem internet de alta velocidade, tem conhecimento, muitos muitos bandidos, na verdade, eles vão tentar aí fazer esses ataques, né? É um recurso tentador demais, né, para ser ignorado. A expansão e a diversificação dos papéis dos computadores na sociedade moderna também propiciaram oportunidade para aqueles que buscam capitalizar-se no cybercrime, no cybercrime. Então, muitos que têm conhecimento usam esses conhecimentos para cometer crimes online, né? O uso de telefones celulares, as operações bancárias online, os jogos online e o comércio eletrônico em geral são vetores e alvos suficientes para assegurar aos inescrupulosos o bastante. Então, muitos se propuseram a se ocupar em cometer esse cybercrime, né? Isso aqui foi um texto pego da internet aí. Então, o que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte: com a internet 24 horas, computadores de alta velocidade, uma série de computadores disponíveis, operações bancárias online, né? O uso do telefone celulares, comércio eletrônico feito tudo online, muitos se dedicam a cometer esses crimes online com a intenção de se dar bem, né? Com a intenção de se dar bem. O que a pergunta quer saber? Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens subsequentes. A expressão banda larga, né, mencionada no texto refere-se a recursos que permitem ao usuário acessar o serviço de internet com taxas de transmissão de informações superiores às obtidas em redes de acesso convencionais. Verdade, né? Como tais como redes de acesso denominadas dial-up. As redes dial-up eram as redes de acesso por telefone antigamente, com taxas da ordem de 2 megabits em vez de 56. Então a banda larga ela traz taxas de velocidade de até 2 megabits. E as dial-ups elas traziam antigamente com 56 megabits, né? Constitui um exemplo da diferença de taxas obtidas em redes de acesso banda larga e dial-up, respectivamente. Constitui exemplo da diferença de taxas obtidas. Então a banda larga ela possui aí taxas. Hoje eu tenho aqui na minha empresa 100 megabits, 100 megas de acesso à internet, 100 megas, né? Olha, ele falava era uma questão antiga, falava em 2 megabits. Hoje eu já consigo contratar 100 megas aqui em uma região que é de interior, imagine na capital. Mas antigamente eu só tinha o acesso de dial-up. Então essa questão aqui está certa, né? Está certa. Então a banda larga ela ampliou muito a transmissão de dados no computador. Então essa questão aí está certa. Pessoal, aí foi então a parte de questões nesse mini curso essencial. A gente viu uma parte teórica e uma parte de questões. E aí agora eu recomendo para você se inscreva no canal, compartilhe essas informações e se você quiser fazer um curso de informática com 7 horas de duração por R$ 22,90, acesse aqui, ó. Vou mostrar para você onde você vai ter esse acesso a esse curso. Você vai entrar aqui na plataforma udemy.com
esse curso é meu, ele está disponível. Você vai digitar lá o meu nome, você vai digitar aqui, Cizenando Oliveira ali na pesquisa e dá um enter. O que você vai encontrar? Você vai encontrar todos os cursos que eu publiquei já estão publicados, você faz tudo online, você paga aí online, tá? E você já começa. Ó, hoje está sem nenhuma promoção. Hoje o site está sem nenhuma promoção. Mas você vai acessar mais tarde ou amanhã, você vai ter uma promoção. Esse curso, se você for comprar hoje, ele custa R$ 189,90. É um curso aqui de formatação de notebook celular, rápido e fácil. Tá com quase 5 estrelas, ou seja, os alunos que compraram esse curso já avaliaram, esse curso está avaliado, eles deram quase 5 estrelas, tá com 4.3 estrelas, tá, ó, no nível hard, né, no nível máximo aí. O de informática básica também são 7 horas e meia de aula, e aqui você tem o curso para concursos, tá a R$ 189,00 também, mas isso é agora. Mais tarde você acessa, ou amanhã ou depois, o site, o udemy.com, ele vai dar promoção. E aqui você encontra todos os meus cursos também, ó, para você fazer aí. Tem até esse novo aqui, limpeza interna de notebook, que é muito importante para todo mundo. E tem o curso grátis também, aqui eu coloquei curso grátis. Eu botei aqui vendendo usando o Facebook e atingir milhares de pessoas, e botei o revisão de geografia para o Enem 2021 em concurso. Tá tudo aí disponível para você. Espero que você tenha gostado até aqui. Valeu, até a próxima aula. Tchau!